Olá, caro aluno, cara aluna, eu sou a professora Roberta Vieira e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje faremos a correção da prova da COSEAC de 2019 para agentes de defesa civil. Não se esqueça de, antes de assistir ao vídeo, fazer os exercícios para que você saiba exatamente onde você está errando e no que você precisa focar mais. Bom, tendo dito isto, vamos então para a primeira questão. O título, Por que a onda de frio atual não nega o aquecimento global, antecipa o tipo textual dissertativo da reportagem, que defende a seguinte ideia. Então vamos lá. Tipo textual dissertativo. O tipo textual dissertativo é aquele tipo textual em que há a defesa de uma opinião, há a defesa de uma tese. Essa defesa é feita por meio de argumentos, ela é feita por meio de exemplos, ela é feita por meio de dados estatísticos, pela invocação de uma autoridade. Então eu pretendo levar a minha opinião para o leitor e sustentar essa opinião. Bom, para quê? Bom, eu posso querer convencer o meu leitor, eu posso querer persuadir o meu leitor, eu posso ter uma série de interesses. Normalmente o interesse é persuadir, convencer, e por isso eu trago argumentos robustos, né? Argumentos irrefutáveis. É claro que não existe argumento irrefutável, mas eu trago aqueles argumentos mais difíceis de serem refutados. Bom, então eu quero saber o seguinte, qual é a ideia defendida no texto? Por que a onda de frio atual não nega o aquecimento global? Letra A. Apesar do aquecimento global, ondas de frio regulam a temperatura do planeta. Será que essa é a ideia do texto? Ondas de frio regulam a temperatura do planeta apesar do aquecimento global? Não é apesar do aquecimento global. Pelo contrário, o texto coloca o aquecimento global como causa de uma série de variações na temperatura. Então, não, já podemos descartar essa aqui. Na letra B, temos o seguinte, a atual onda de frio é também consequência do aquecimento global. Será que essa informação está no texto? Vamos dar uma olhadinha aqui? No parágrafo 2º, eu tenho a seguinte informação. Parece contraintuitivo pensar que o calor pode, inclusive, baixar graus nos termômetros, mas isso ocorre por um motivo simples. O aquecimento global bagunça a dinâmica natural do planeta, causando efeitos inesperados. Então, sim, o aquecimento global pode ser causa da baixa na temperatura. Então, a atual onda de frio é também consequência do aquecimento global. Vamos marcar essa aqui como a correta, mas vamos analisar as outras também. O aquecimento global é questionável, já que há ondas de frio. Então, já que há ondas de frio, eu não tenho certeza se há aquecimento global. É isso que o texto está dizendo? De forma nenhuma. O texto coloca claramente o aquecimento global como causa de uma série de variações da temperatura. Letra D. A elevação da temperatura global em 1 grau centígrado é normal da era industrial. O texto fala que é normal? Vamos lá. No 3º parágrafo, o texto diz o seguinte, de acordo com a Organização Mundial de Meteorologia, 2018 foi o 4º ano mais quente da história, com médias de temperatura globais 1 grau centígrado mais elevadas do que costumavam ser na era pré-industrial. Parece pouco? Não, se você considerar que a Terra é uma senhora de 4,5 bilhões de anos. Então, não, normal não é. Podemos descartá-la também. Letra E. A temperatura mais baixa que o normal prova que o aquecimento global não existe. Opa! Vamos para o título do texto novamente. Já está aqui, o título do texto. Por que a onda de frio atual não nega o aquecimento global? Então, se a onda de frio não nega o aquecimento global, ele existe. Então, a temperatura mais baixa que o normal não prova que o aquecimento global não existe. Então, podemos descartá-la também e ficamos realmente com o gabarito letra B. Número 2.
De acordo com a nova ortografia vigente, a palavra contraintuitivo não deve ser mais grafada com hífen. Por quê? Bom, vamos lá. Por que a palavra contraintuitivo não recebe hífen? Vou escrever a palavra aqui. Contraintuitivo. Opa! Como essa palavra é formada? Essa palavra é formada por um processo de composição. Ué, composição, Roberta, não seria prefixação? Isso aqui não é uma derivação prefixal? Intuitivo, contraintuitivo. Bom, a questão é que contra não é prefixo. Contra é radical. Então, aqui eu tenho um radical. E aqui eu tenho outro radical. Então, eu tenho dois radicais. Se há dois radicais na palavra, ela não é formada por derivação prefixal. Ih, Roberto, eu sempre achei que contra era um prefixo. Como é que eu vou saber agora se é prefixo, se não é, se é radical? Vamos lá. Quando você pensa numa palavra como, deixa eu mudar a cor aqui, desleal. Desleal. Essa palavra é formada por derivação prefixal. Então, existe a palavra primitiva leal e eu adiciono um afixo que é chamado de prefixo porque ele vem antes da palavra. Ótimo. Como é que eu sei que des é prefixo e contra não é prefixo, é radical? Vamos lá. Quando eu traduzo a palavra contra, eu sei que ela significa oposição. Oposição é um substantivo. Então, os radicais, quando eles são traduzidos e se transformam em palavras que em português são substantivos, adjetivos, advérbios, pronomes, verbos. Quando um prefixo é traduzido, ele simplesmente é um elemento de ligação. Ele não se transforma numa palavra, ele não se transforma num verbo, num adjetivo. Por exemplo, o que é des? Des, ele traz a ideia de oposição. Leal, desleal. Então, desleal é aquele que não é leal. Mas des não se transforma numa outra palavra. Então, eu sei que des é prefixo. Contra já é radical porque ele significa oposição. É um substantivo. Mini. Mini é prefixo ou é radical? Mini saia. Bom, mini é um falso prefixo, né? Os radicais são também chamados de falsos prefixos nesses casos. Contra aqui é um radical e é um falso prefixo. Mini também é um falso prefixo, porque mini significa o quê? Pequeno, minúsculo, né? Inclusive, a palavra mini eu posso usar sozinha. Eu posso dizer, por exemplo, que aquela saia é mini. Eu posso usá-la como palavra. Então, é um falso prefixo, é um radical. Então, dessa forma eu identifico. Então, eu sei que contraintuitivo não é formada por derivação prefixal. Eu sei que é uma composição. Se é uma composição, pode ser uma composição por justaposição ou por aglutinação. Qual é a diferença, Roberta? Na composição por justaposição, duas palavras se unem e formam uma nova palavra. E não há perda de fonemas ali. É o que está acontecendo aqui. Contra e intuitivo. Não há perda de fonema. Contraintuitivo. Agora, numa palavra como, por exemplo, aguardente. Em aguardente, existe a junção de água e ardente. Quando eu junto água e ardente, existe a junção dos dois fonemas A. Então, fica aguardente. Existe, então, a perda de um fonema. Nesse caso, houve uma composição por aglutinação. Estamos tratando aqui de uma composição por justaposição. Tá, e por que não tem hífen? Não tem hífen porque a primeira palavra termina com uma vogal e a segunda palavra não começa pela mesma vogal e não começa por H. Então, só haveria hífen se a segunda palavra começasse pela mesma vogal ou se começasse por H. Como não começa, o hífen não é usado. Vamos ver se nós temos essa opção aqui.
Então não deve ser mais grafada com hífen, porque o segundo elemento da composição não começa com H, nem com a mesma letra que termina o primeiro. Exatamente essa. Letra B. Com o processo de composição, forma-se uma única palavra. Portanto, não há necessidade de hífen. Ué, mas e se fosse, por exemplo, vamos lá. Peraí. Vamos voltar aqui. Se fosse, por exemplo, contra argumento. Se fosse contra-argumento, bom, aqui eu tenho uma palavra formada por composição, só que agora eu tenho a mesma vogal. Então, termina com A e a outra palavra começa com A. Então, eu tenho que usar o hífen. Tenho que usar. Então, está errada. Com o processo de composição, forma-se uma única palavra, portanto, não há necessidade de hífen. Não. Se a outra palavra começasse pela mesma letra ou por H, haveria necessidade sim. A regra geral impõe que não se escreva mais com hífen, exceto nomes próprios. Não, o hífen não caiu. O que caiu foi o trema. O trema caiu, ainda assim ele é usado em palavras estrangeiras, mas o hífen não. É um neologismo. O que é um neologismo? Uma palavra inventada, uma palavra nova, formada por composição e não pelo acréscimo de um prefixo. Realmente é formado por composição, não é pelo acréscimo de um prefixo, mas não é neologismo. Neologismo é aquela palavra que é criada de repente e ela pode vir a fazer parte do dicionário um dia ou não. Eu lembro que uma vez um político disse que, não lembro o que, era imexível. Imexível é uma palavra que não existe. Ele criou aquela palavra na hora. Então, algumas pessoas usam, por exemplo, inobstante. Inobstante não existe. Existe não obstante, existe nada obstante. Agora, inobstante não existe. Muitas pessoas usam. É um neologismo. Claro, deve ser evitado. Isso pode um dia vir a ser incorporado. Se as pessoas começarem a usar muito, isso pode vir a ser incorporado, mas ainda não foi. Então, é um neologismo que não deu certo. Então, eles podem dar certo, como podem não dar. E contraintuitivo não é um neologismo. É uma palavra que faz parte da língua portuguesa. Significa falar de ideias que podem parecer erradas à primeira vista, né? Então, não. Letra D, não. Letra E. O hífen caiu em desuso na junção de um elemento que termina com vogal e o outro que inicia com vogal. Ué, mas e o caso aqui? Cadê? E aqui, contra-argumento, termina com vogal e inicia com vogal. A questão é, essas vogais são iguais ou são diferentes? Se as vogais forem diferentes, as palavras são unidas. Se as vogais forem iguais, vogais separadas por meio do hífen. Então, errada também, ficamos com a letra A. Opa! Número 3. O elemento sublinhado em mas isso ocorre por um motivo simples. Vamos ver. Esse elemento é polissêmico? O que significa ser polissêmico? Significa que ele tem vários sentidos? Será que o isso aqui tem vários sentidos? Vamos ver qual é a função do isso no texto. Vamos lá. Está no segundo parágrafo. Parece contraintuitivo pensar que o calor pode, inclusive, baixar graus nos termômetros, mas isso ocorre por um motivo simples. O que ocorre por um motivo simples? O calor poder baixar graus nos termômetros. Então, isso é um elemento que retoma de forma anafórica, então é um elemento coesivo, retoma de forma anafórica um elemento que já foi mencionado. Lembrando que anáfora para trás, catáfora para frente. Então vamos lá. Então ele é polissêmico e resume como secas prolongadas, inundações, ondas de calor e, quem diria, dias de inverno mais rigorosos do que se esperava? É isso que o isso retoma? Não. Não é nem polissêmico aqui, nem resume tudo isso. É um conectivo? Na letra B é um conectivo? É. E remete a efeitos diretos de temperaturas mais elevadas? Não. Já vimos que não remete a esse trecho. Coesivo? Sim. E se refere a parece contraintuitivo?
Vejam só, essa aqui poderia confundir algumas pessoas. Quando o texto diz, parece contraintuitivo pensar que o calor pode inclusive baixar graus nos termômetros, mas isso ocorre por um motivo simples. Isso que não é o parecer contraintuitivo, e sim o calor poder baixar graus nos termômetros. Parecer contraintuitivo não ocorre por um motivo simples, tá? Então eu preciso realmente ler o texto com calma, entender, buscar as referências corretas. Então é coesivo, mas não se refere a parece contraintuitivo. Anafórico é anafórico. E retoma, o calor pode inclusive baixar graus nos termômetros? Exatamente essa. Catafórico, catafórico não. Vimos que anáfora remete para trás, catáfora para frente. Então não. Então realmente ficamos com a letra D de dado. Questão número 4. Aqui já estamos tratando do texto 2, né? Que é aquela imagem, né? Há um alagamento, a pessoa está num táxi, né? E dá uma ordem para o taxista e diz, siga aquela geladeira. Vamos lá. A frase, siga aquela geladeira, deve ser considerada uma frase exclamativa, interrogativa, imperativa, declarativa, optativa. Bom, de cara, você olha aqui os pontos de exclamação e você pode, de repente, pensar, é exclamativa. Se há pontos de exclamação, é uma frase exclamativa. Mas cuidado. A frase exclamativa, ela traz, de alguma forma, um sentimento daquele que enuncia essa frase. Então, ela mostra o sentimento, é uma frase modalizada. Então, se eu digo, por exemplo, que prova difícil. Que prova difícil. Eu estou, de alguma forma, externalizando o que eu sinto em relação à prova. Ou quando eu falo, por exemplo, que doce gostoso. Então, de alguma forma, também estou externalizando, aqui nesse caso, um sentimento positivo, que doce gostoso. Mas não tem só essa estrutura, não. Eu poderia dizer, esse doce está muito gostoso, e colocar uma exclamação, tá? Então, a frase exclamativa, ela traz esse sentimento daquele que enuncia. E aqui, quando o enunciador diz, siga aquela geladeira, não há aqui exatamente a externalização de uma emoção. Então, não, exclamativa ela não é. Ela é interrogativa? Não. Não está sendo feita nenhuma pergunta aqui. Ela é imperativa? Vamos lá. Na frase imperativa existe o quê? Um comando, uma ordem, um pedido. E o verbo é colocado no modo imperativo. Aqui o verbo está no modo imperativo. E quando eu digo siga aquela geladeira, eu estou proferindo uma ordem. Então, sim, essa frase é imperativa. Cuidado, que essa aqui muita gente poderia marcar exclamativa só por olhar os pontos de exclamação. Não é declarativa e nem optativa, ok? Número 5. A utilização de 3 pontos de exclamação na frase siga aquela geladeira indica. Bom, indica o quê? 3 pontos ao final. Indica sussurro, ênfase, interrogação, ironia, reticência. Vamos lá. Por que eu repito pontos? Eu posso repetir pontos de exclamação, de interrogação. Eu posso misturar interrogação com exclamação. Por que eu faço isso? Porque na oralidade, né, quando eu estou falando, eu tenho o recurso da entonação da voz. Então, se eu quero, por exemplo, ser mais enfática, se eu quero demonstrar o meu susto, o meu espanto com alguma coisa, eu posso simplesmente mudar o tom da minha voz. Mas quando eu escrevo, isso não é possível. Eu não tenho esse recurso da entonação. Então, eu preciso lançar mão de outros recursos que possam mostrar para o meu interlocutor como eu estou me sentindo, o que eu pretendo com aquela frase. Então, por exemplo, quando eu coloco vários pontos de exclamação, eu já disse que quando eu quero externalizar alguma coisa, eu preciso lançar mão de recursos. O que eu fiz aqui? Por que
coloquei esses 3 pontos de exclamação? Porque eu quero sussurrar? O que é sussurrar? Sussurrar é falar baixinho. Não. Siga aquela geladeira, eu não quero sussurrar. Minha intenção aí não é sussurrar. Será que a minha intenção é dar ênfase? Com certeza. Quando eu coloco vários pontos de exclamação, é porque eu quero dar ênfase. Né? Isso poderia, uma pergunta cheia de pontos de interrogação, é que eu quero dar ênfase àquela pergunta. Eu digo assim, por exemplo, o que? Opa, vamos lá, caneta. O que? Coloco vários pontos de interrogação. Quem lê isso aqui vai entender o quê? Vai entender que o quê? Eu estou espantada. Eu quero saber realmente o que aconteceu. Então, é para dar ênfase. Não é para fazer uma interrogação, claro que não. Não é ironia. O que é ironia? Ironia é quando eu digo uma coisa, mas na verdade eu quero dizer outra. Eu digo assim, nossa, esse trabalho seu ficou ótimo, hein? E na verdade eu sei que não ficou. Então, quando eu digo que ficou ótimo, querendo dizer que está péssimo, por exemplo, eu estou fazendo uso da ironia. Não foi o que aconteceu aqui. Reticência. Reticência é quando eu uso os 3 pontos. Sempre 3, tá? Muitas vezes a pessoa coloca 10 pontos, não. Reticência são 3 pontos. E para quê? Para indicar o quê? Que ali existe um pensamento incompleto. Eu quero que o meu interlocutor complete o pensamento. Não é o que está acontecendo aqui. É claro que essa questão da repetição de pontos de interrogação, de exclamação, essa mistura, isso ocorre em textos informais. Em textos mais formais, isso não acontece, tá? Então, nos textos informais é que eu posso lançar mão de externalizar aí a minha vontade de enfatizar o que eu estou falando. Num texto formal, isso não é usado. Bom, vamos parar aqui então na questão de número 5 e daqui a pouquinho a gente volta com a correção do restante das questões. Até mais. Bom, para responder às questões 6 e 7, leia o fragmento seguinte. Era um tempo nervoso. Rajadas de ansiedade, ondas de expectativa e chuvas de felicidade me inundavam. Faltavam poucos dias para minha estreia no comando da previsão do tempo dos telejornais matinais. Humberto Pereira, diretor do programa que abria as manhãs jornalísticas da emissora, me chamou para dar as boas-vindas e discorrer sobre a relatividade dos conceitos tempo bom e tempo ruim. Então, com base nesse texto, vamos responder as questões 6 e 7. Em rajadas de ansiedade, ondas de expectativa e chuvas de felicidade, observa-se o emprego de uma linguagem figurada, objetiva, irônica, humorística, explícita. Vamos lá. Quando eu falo em rajadas de ansiedade, quando você pensa em rajadas, você pensa em rajadas de quê? Rajadas de vento, né? Ondas do mar. E chuvas, chove o quê? Chove granizo, chove pingos, né? Chovem pingos. Então, quando eu falo em rajadas de ansiedade, ondas de expectativa, bom, eu posso ter rajadas de ansiedade como eu tenho rajadas de vento, eu posso ter ondas de expectativa como eu tenho ondas do mar. Felicidade pode chover? Não. Então, de cara eu vejo que a linguagem que está sendo usada aqui não é uma linguagem ordinária, não é a linguagem do dia a dia. E ela ainda diz que tudo isso a inundam. Como ela pode ser inundada por tudo isso? Então, aqui vemos que está sendo usada a linguagem conotativa. Conotação é diferente de denotação. A linguagem denotativa é aquela linguagem objetiva. Não há figuras de linguagem ali. É denotativa, ela é objetiva. Já a linguagem conotativa, ela faz uso das figuras de linguagem para deixar o texto mais poético, muitas vezes, ou mais persuasivo. Nesse caso aqui, foi feito uso da metáfora. A metáfora é aquela coisa no lugar de outra coisa, né? Pode ser um objeto, pode ser uma pessoa, não sei, uma característica. Então, você coloca isso no lugar de uma outra coisa. Existe o domínio fonte e o domínio alvo. Eu faço um mapeamento entre eles para que o sentido possa ser realçado. Eu lembro que uma vez
eu estava assistindo a uma entrevista e estavam entrevistando um artista que tinha passado por problemas com drogas e ele passou por um treinamento, olha, ele passou por uma internação. E aí perguntaram a ele como foi o período em que ele foi internado, né, como foi aquela internação, e ele disse, foi como caminhar por um longo deserto. Quer dizer, ele poderia ter dito, foi difícil, foi muito difícil, mas como ele escolheu falar, foi como caminhar por um longo deserto, você percebe que ele disse muito mais do que se ele tivesse dito, foi muito difícil. Porque ela cria, a metáfora, ela cria uma imagem mental. Ela tem esse poder, ela traz um ganho cognitivo para aquilo que você fala. Então, quando você diz que foi como caminhar por um longo deserto, eu particularmente nunca caminhei por um longo deserto, mas eu imagino que deva ser. Então, isso cria uma imagem mental e é esse o poder da metáfora. Ela é muito mais persuasiva por conta disso, porque ela cria imagens mentais. Então, você fala em rajadas de ansiedade, em ondas de expectativa, chuvas de felicidade, você está fazendo uso dessa linguagem conotativa, está fazendo uso da metáfora, exatamente para dar esse realce, para transformar esse texto. Então, vamos lá. Então, observa-se o emprego de uma linguagem figurada, é logo a letra A. É uma linguagem objetiva? Já vimos que não. É uma linguagem irônica, ela disse uma coisa querendo dizer outra? Não. Querendo dizer o oposto, né? Não. É humorística, ela quis ser engraçada? Não. É explícita, ela foi clara, objetiva? Também não. Então, realmente, gabarito, letra A, linguagem figurada. 7. O fragmento em análise apresenta estrutura predominantemente... Bom, o fragmento em análise. Cuidado para não cair no erro de analisar o texto todo. Tá? Então, é muito importante prestar atenção. Até porque, logo aqui, diz o seguinte, para responder às questões 6 e 7, leia o fragmento seguinte. Então, é para ler só o fragmento. Então, vamos lá. O fragmento em análise apresenta estrutura predominantemente descritiva, dissertativa, argumentativa, injuntiva ou narrativa? Vamos lá. Bom, o que eu percebo aqui, vamos apagar para ficar mais fácil, vamos lá. O que eu percebo aqui é que o narrador, existe um narrador, olha só, de cara eu já disse, né? Existe um narrador, alguém está contando uma história. Alguém está dizendo o quê? Que era um tempo nervoso, já começa com o verbo no passado, faltavam poucos dias para minha estreia no comando da previsão do tempo, o que mais? Humberto Pereira me chamou para dar as boas-vindas e discorrer sobre a relatividade dos conceitos tempo bom, tempo ruim. Então eu percebo aqui que alguém está contando uma história. Existe um narrador. E esse narrador é narrador-personagem. Ele é narrador-personagem, faz parte da história. E os verbos estão... Há verbos no passado, há outros verbos também, mas... Aqui, me inundava, mais um verbo no passado. Mas há verbos no passado indicando que o que aconteceu num tempo pretérito. O que mais? Nós sabemos o tema disso aqui, existe um enredo. Então, se há personagem, há um narrador, que é narrador-personagem, há enredo, há verbos no passado indicando que esse trecho ocorreu em tempo determinado no espaço. Então, trata-se de um trecho narrativo. Agora, o texto todo, ele não é totalmente narrativo. Há partes argumentativas naquele texto, mas foi pedido que o fragmento fosse analisado. Então, esse fragmento, ele é narrativo. Então, aqui temos uma narrativa. Não é descritivo, nem dissertativo, nem argumentativo e nem injuntivo. Número 8. Vira e mexe no enunciado. Imagens do Nordeste seco, vira e mexe, aparecem no quadro da previsão do tempo. Vamos lá. Vira e mexe. O que significa vira e mexe? Vira e mexe é um termo coloquial, né? Não é um termo formal, é um termo do dia a dia, que significa o quê? Se eu digo vira e mexe, ela se mete em confusão. Se vira e mexe, ela se mete em confusão, frequentemente, com frequência, não é às vezes, mas também não é sempre, mas é frequentemente. Então, vira e mexe traz esse sentido. Então, vamos lá. É o quê?
própria da norma popular? Sim. E é uma metonímia de vez em quando? Não, não é nem metonímia e nem de vez em quando. Eu já disse que vira e mexe frequentemente. Então não, podemos retirar a letra A. Expressão regional nordestina e é sinônima de sempre? Bom, não é nem expressão regional nordestina e nem é sinônimo de sempre. Vamos descartar a B. Expressão coloquial e apresenta o mesmo sentido de frequentemente? Exatamente essa. Criação neológica é um neologismo? Não, vira e mexe, usamos com frequência, faz parte do nosso vocabulário. E significa no texto ciclicamente? Não. Provérbio de uso exclusivo da oralidade e é antônimo de reiteradamente? Não. O que é um provérbio? Um provérbio é uma frase curta que encerra em si um conceito. Quando eu digo, por exemplo, em terra de cego, quem tem olho é rei. Então, isso é uma frase curta, mas que traz ali um conceito, né? Você entende o que eu quero dizer com aquilo. E é antônimo de reiteradamente. O que é reiteradamente? Reiteradamente, repetidamente. Repetidamente, frequentemente. Então, antônimo? Não. Então, não é nem provérbio e nem é antônimo de reiteradamente. Ficamos, então, realmente com a letra C de casa. Número 9. Para o agricultor que precisa de água para a plantação, a chuva é sinônimo de tempo bom. Já para a moça da cidade de São Paulo, tempo bom é um dia ensolarado. O elemento sublinhado no trecho pode ser substituído sem alteração de sentido por... Bom, em primeiro lugar, eu preciso entender o que está acontecendo ali, né? Qual é o sentido desse elemento que foi sublinhado. De um lado, eu digo que para o agricultor que precisa de água para a plantação, a chuva é sinônimo de tempo bom. Por outro lado, eu digo que para a moça da cidade de São Paulo, tempo bom é dia ensolarado. Então, chuva de um lado, né? E tempo ensolarado do outro, eu tenho aí uma oposição de ideias. Eu poderia até dizer que a chuva é sinônimo de tempo bom, por sua vez, por outro lado, mas para a moça da cidade de São Paulo, tempo bom é um dia ensolarado. Então aqui, o que eu tenho? Uma conjunção adversativa, que indica que há uma oposição entre as orações. Então eu preciso encontrar a opção que ofereça uma conjunção adversativa. Logo, é conclusiva. Haja vista, causal. Então, conclusiva. Porquanto, causal. Entretanto, conjunção adversativa. Esse é o nosso gabarito. Ok? Mais uma questão aí de conectivos. Como eu disse, a COSEAP gosta muito de questões de coesão, né? Que traga assim, essa questão do valor semântico dos conectivos, então é muito importante estar antenado com relação a isso. Então, vamos lá. 10. Os termos sublinhados no trecho. A meteorologia cabe interpretar os sinais vindos do céu, do mar, do ar e fornecer informações as mais precisas possíveis para que a gente saiba o que esperar diariamente do todo-poderoso tempo. Exercem, respectivamente, as seguintes funções sintáticas. Vamos lá, precisamos analisar. Quando surgir uma questão desse tipo, a primeira coisa que precisa ser feita é... eu preciso me perguntar, essa oração está na ordem direta? Qual é a ordem direta? A ordem direta é sujeito, verbo, complemento. Essa é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Pode aparecer um adjunto adverbial ao final, né? Mas essa aqui é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento. Então, eu preciso saber se ela começa com um sujeito. Quando eu digo a meteorologia cabe interpretar os sinais, a meteorologia é o sujeito? Eu vejo que começa, esse A está com crase. Com crase. Então, veja, é a meteorologia que cabe
ou cabe à meteorologia? Alguma coisa cabe à meteorologia. Eu vejo que alguma coisa cabe à meteorologia. Então, percebo que não está na ordem direta. O que cabe à meteorologia? Interpretar os sinais vindos do céu, do mar, do ar e fornecer informações. Então, ó, interpretar os sinais vindos do céu, do mar, do ar e fornecer informações, esse aqui é o meu sujeito. Isso cabe à meteorologia. Então, se esse aqui é o meu sujeito, caber é o meu verbo, isso cabe a alguém. Alguma coisa cabe a alguém. Esse a alguém, a meteorologia é o quê? É o meu objeto, vou colocar aqui embaixo, objeto indireto. Objeto indireto. Ele é complemento do verbo caber, mas existe ali uma preposição, né? Então, esse complemento, ele vem ligado por meio de uma preposição, então objeto indireto. E os sinais? Faz parte do meu sujeito. Interpretar os sinais vindos do céu, do mar, do ar e fornecer informações. Mas agora eu preciso analisar o seguinte: interpretar. Quem interpreta alguma coisa. Então, se quem interpreta alguma coisa, os sinais é o quê? É o objeto direto, é o objeto do verbo interpretar. Então, os sinais, objeto direto. As mais precisas possíveis para que a gente saiba o que esperar. Para que a gente saiba. A gente, sujeito do verbo saber. Tanto que o verbo saber concorda com o sujeito a gente, né? Em número, em pessoa. Então, a gente saiba o que esperar. Então, aqui eu tenho um sujeito. Então, objeto direto, complemento nominal, adjunto adverbial, objeto indireto, objeto direto e sujeito. Letra D é o nosso gabarito. Então, cuidado, que vem um trecho longo assim, você precisa começar a colocar isso em ordem. A primeira coisa é colocar na ordem direta. E encontrar o sujeito, encontrar o verbo e encontrar o complemento. Muitas vezes é mais fácil começar pelo verbo. Comece pelo verbo e descubra quem é o sujeito do verbo. Porque às vezes é mais fácil encontrar o verbo do que o sujeito. Você pode ficar na dúvida, principalmente se for um sujeito oracional, por exemplo. Então, encontre o verbo e pergunte: quem executa a ação do verbo? E aí você encontra o sujeito. E aí você começa a organizar a oração e aí fica mais fácil entender as relações que se estabelecem dentro dela. Ok? Bom, terminamos então a correção da primeira prova, né? Da primeira prova de hoje, da aula de hoje, que é a aula número 7. Na próxima, corrigiremos mais uma prova e eu espero que vocês estejam gostando, estejam aprendendo e continuem conosco. Até mais!